Bom dia! Deixa eu mandar fazer uma nova capa pra bichinha, gente, porque eu não sei se vocês têm também um xodózinho com algumas bíblias que você faz umas suas próprias anotações. Aqui, por exemplo, eu tô lendo aqui Êxodo, e eu faço as minhas próprias anotações. É igual quando eu tô lendo algum livro, eu gosto de anotar nos cantinhos. Hoje é dia 16. Aqui está, olha como é que está o meu dia 16. Isso aqui não foi uma anotação recente, não. Vou pegar outra King James aqui. Como você acordou? Como você está? Estamos começando um pouco mais cedo, porque eu vou deixar logo mais cedo pra gente já começar o dia mesmo sem desculpa alguma. O tanto de chafé que eu coloquei, acho que eu não vou tomar nem metade, mas eu me empolguei ali. Provérbios de número 16. Bom dia! Da vinha que não era minha. O coração do ser humano pode fazer planos. Então pode, nós devemos fazer planos. Então, o nosso coração, a nossa mente, nós devemos fazer planos, planejar, ok, vamos lá. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós fazemos planos e consagramos a Deus. E a resposta certa sobre aqueles planos, para ver se são realmente bons para nós, vem de Deus. Então nós temos que consagrar a Ele, perguntar para Ele, Senhor, aqui estão os meus planos. Bom dia. O Senhor acha que esses planos têm a ver com o meu propósito? Tem a ver agora com o que eu suporto, com o que eu tenho sabedoria para lidar, para administrar? Sim ou não? E aí o Senhor vai nos trazendo essa última resposta, que é a dele. Então, nós devemos sim fazer planos, não viver uma vida sem plano, sem propósito, sem alvo a seguir. Nós temos que ter esse queimado coração nos guiando, que é o Espírito, mas nós temos que consagrar também ao Senhor e saber o que Ele diz sobre isso. Orar, perguntar, e eu faço isso sempre, vale muito a pena, porque a gente desvia de muito mal fazendo isso, viu? Isso é verdadeiro temor do Senhor, colocar Ele acima de tudo. 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o seu espírito. Ou seja, a gente tem os nossos achismos, e isso pode fazer com que a gente ache que tudo está certo. Não, isso tudo está certo, vai dar muito certo. A minha intenção, às vezes, eu até já falei isso, a gente quer fazer coisas boas com propósitos errados, por motivos errados. Então, às vezes a gente quer ser generoso, mas esperando algo em troca, e aí já não é um princípio da generosidade, você já está esperando algo em troca e já é errado. Então, muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas, só que o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe quais foram as nossas verdadeiras intenções, a nossa consciência sobre aquilo que a gente fez ou não. Tem uma parte da Bíblia que diz assim, que eles estão se questionando, né? Dois povos diferentes que tinham crenças diferentes sobre comer porco ou não, né? Comer animais impuros. E aí eles estavam nesse percalço. E aí uns achavam que era pecado comer animais e o outro achava que não era pecado comer animais. Só que quando o Senhor foi responder, Ele disse assim, o que nós cremos, se você se sente mal dentro do seu coração de comer, então isso é pecado para você. Por quê? Por exemplo, eu não me sinto cobrada por comer pouco, mas eu conheço pessoas que se sentem cobradas por comer pouco. Eu não me sinto cobrada por cortar o cabelo, mas eu conheço pessoas que se sentem cobradas por cortar o cabelo. O que eu estou querendo dizer? Não que você vai fazer uma coisa errada, se sua consciência estiver leve, você não pecou. Não, estamos dizendo com relação ao Senhor nos cobra coisas específicas. Há pessoas que são cobradas vaidades, há pessoas que são cobradas maquiagem, cabelo, um estilo de vida completamente diferente. Há pessoas que são cobradas uma renúncia de outra coisa. Então, o Senhor cobra de nós de uma forma específica as coisas que Ele quer ver se realmente o nosso coração está nele ou está em coisas, está nele ou está em relacionamento, está nele ou está em
status, está nele ou está em títulos antigos, ou está no passado, né? Então, assim, não sei se você já percebeu na sua vida, na minha já aconteceu, de quando meu coração estava em coisas ou em pessoas, o Senhor me mostrou, retirando isso da minha vida, de que se o meu coração não estiver nele, não adianta eu ter coisas ou pessoas. Então, é muito importante a gente colocar o Senhor no seu devido lugar, que é o primeiro lugar, sabe? Entregues as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Uau, meu Deus, isso é um grande código. Entregue as suas obras, o que você vai fazer a Deus. Todo dia eu oro pela manhã e eu digo: Senhor, meu dia vai ser assim. Eu gostaria que fosse assim. Eu entrego a Ti, que seja feita a Tua vontade. Que o Espírito Santo me conduza para Te glorificar em tudo que eu fizer. E o que tudo tem planejado. E se realizará. Meu Deus, olha que glória, olha que maravilha. Porque quando você entrega ao Senhor, o que se realiza, Ele ajudou. E o que não se realiza também está nas mãos dEle. Então tudo é sobre Deus, não é sobre nós. Tudo é sobre Deus. Tudo é sobre o que Ele pode nos ensinar, aonde Ele pode nos colocar, quem Ele é, não só as bênçãos que Ele pode nos dar, sabe? É a melhor vida que a gente pode viver, sabe? E o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas, ou seja, Ele é soberano. O Senhor fez tudo aqui foi Ele que criou. Para determinados fins. Então, tudo que o Senhor fez, soberano como Ele é, Ele fez com finalidades distintas. Nós temos propósitos. Só que eu e você somos diferentes. Bom dia, você é diferente, eu sou diferente. Nós não podemos nos comparar, apesar de que o ser humano tem essa predisposição e que redes sociais nos coloca nesse posto de sempre estar atrás de alguém, sempre nos achar mal, sempre ver que a gente não é como a gente gostaria, ver o lado bom de todo mundo e olhar para o nosso e falar: nossa, não é possível. Mas Deus diz que Ele fez todas as coisas e tudo para um seu determinado fim, cada um com o seu propósito, sendo o corpo de Cristo, não é? Eu posso ser a orelha, você pode ser o dedo, você pode ser a perna, outro pode ser o braço. Por isso que a gente não deve se comparar, porque cada um tem um propósito totalmente diferente, nunca é igual ao outro, nada. O Senhor tem todas as coisas para determinados fins, criou todas as coisas. Até o ímpio para o dia da calamidade. Até aquele que, por exemplo, o Senhor escolheu 12. Ele sabia que um iria trair ele, não é? Sim. Então, ele sabendo que um iria trair ele, o que ele fez? Descansou. Deu amor a todos eles. Respeitou a todos eles. Sabendo que um deles iria trair. Então, o propósito de Jesus não seria ir para a cruz. Ele já sabia que alguém iria trair ele, mas ele precisou escolher. Talvez, será que ele já sabia a pessoa que iria trair ele? Ou de alguma forma ele escolheu pensando que não aconteceria assim com esta pessoa, que ele poderia de alguma forma mudar o coração dessa pessoa? Porque ele pode sim, porque o amor constrange. A gente às vezes está super na defensiva, né? E aí alguém nos trata tão bem, a gente encontra um lugar de acolhimento dentro de nós, fora de nós, com companhias boas também. E a gente descansa. E aí o nosso ombro volta para o lugar, e a gente consegue ser vulnerável. É tão gostoso, não é? O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Cara, esses últimos provérbios a gente leu. Nossa, sempre tem um versículo sobre orgulho. O quanto o Senhor não gosta de pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. E nós temos isso. Lá dentro do nosso íntimo, nós temos que perceber qual área eu posso estar sendo orgulhosa. Qual área você pode estar sendo orgulhoso e orgulhoso. Cabe a nós olhar para dentro de si e vasculhar, sabe? Porque o Senhor rejeita, o Senhor detesta, o Senhor não ouve a oração dos orgulhosos, sabe? E eu não quero isso para nós não, hein? É evidente que este não ficará impune. Bondade. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Vamos olhar aqui na King James, no versículo 6, 16.
16:6. Pela misericórdia e a verdade, a iniquidade, os erros, os pecados, né, são purificados. E pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Então, como nós podemos trazer essa purificação, tirar essa culpa, tirar esse caminho mau, esses pecados, falar, cara, eu quero recomeçar, Deus, pela misericórdia e pela verdade. O que é misericórdia? É perdão, é olhar para o outro com compaixão, é não se colar às coisas que nos aconteceram e não nos colocarmos como vítima, mas de fato olhar e falar, eu não quero ficar com isso preso em mim, eu quero realmente viver uma vida leve, né? Viver uma vida com a verdade, com a transparência. É por isso que o orgulho, ele encobre a verdade. O orgulho, ele, por exemplo, se você quer dar conta de tudo, você tem necessidade, tem dificuldade de pedir ajuda, isso também é orgulho. E quando você quer dar conta de tudo, tem dificuldade de pedir ajuda, você está encobrindo a verdade. Você, de alguma forma, está encobrindo a sua vulnerabilidade. Um exemplo de uma das faces do orgulho, porque tem muitas faces do orgulho. Paulo Vieira diz que são 27. Então, pela misericórdia e pela verdade, o nosso coração é purificado. Pelo perdão, pela verdade, pela transparência, pela honestidade, sabe? Com a gente mesmo, com os outros. Pela misericórdia. E pelo temor do Senhor, se evita o mal. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou me colocar nesse ambiente, nesse lugar, com essas companhias. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu não posso voltar atrás para voltar mais 7 que foi tirado de mim. Sabe como é a libertação, né? Eu não vou me colocar em locais, em companhias, que de alguma forma, eu não sei você, mas eu tenho isso comigo, vão me fazer ter saudade ou querer praticar as coisas que eu praticava antes. Então, não importa o lugar, importa a companhia, ok, mas tem lugares que puxam de nós aquela nossa velha natureza que a gente não quer deixar voltar, não é? Eu não quero. Então, nós temos que ter essa vigilância constante, essa cautela, né? Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz até os seus inimigos, até que seus inimigos vivam em paz com Ele. Oh, glória a Deus! Oh, meu Deus do céu! Olha que lindo! Se os nossos caminhos são agradáveis a Deus, e como é que o nosso caminho vai ser agradável a Deus? Se desviando do mal, que está no versículo de cima, não sendo orgulhoso, que está no versículo antes do de cima, e consagrando as nossas obras ao Senhor, pedindo ajuda para Ele, conversando com Ele, dizendo como é que a gente planejou, como seria a mão dele ali no final, para Ele poder nos dar o veredito sobre aquilo que a gente planejou. Esse ano eu poderia estar em outro país, foi o meu plano, estudar inglês e morar lá em outro país e ficar esse ano lá e voltar talvez ano passado. Esse era o meu plano, não era o plano de Deus, mas eu dou glória a Deus, porque o tanto que eu cresci também já nesses últimos 6 meses, que eu cresceria também lá, mas a prosperidade de fato, ela está onde o Senhor quer que você esteja. Talvez se eu tivesse me forçado a ir morar fora agora, nesse momento, mesmo eu tendo consagrado ao Senhor, talvez não seria alguma coisa que Ele quisesse. Então, cabe a nós ter esse discernimento de confiar na última palavra dele, como está nos primeiros versículos desse capítulo 16. Então, quando o caminho de alguém é agradável ao Senhor, até os seus inimigos vivam em paz com Ele. O Senhor faz até os inimigos ficarem em paz. Meu Deus, glória a Deus, é isso que a gente quer, não é? Melhor é o pouco. Olha que o versículo, no capítulo de ontem também teve isso. Melhor é o pouco havendo justiça, havendo honra, havendo alegria, havendo paz, havendo fazer o certo, sabe? Do que grandes rendimentos com injustiça. Ganhar grandes coisas, ter grandes lucros com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do ser humano traça o caminho. Nossa, eu quero chegar até ali, eu quero ser assim, eu já me imagino assim, eu imagino isso, imagino aquilo. Você imagina. Só que o Senhor dirige os passos. Como é a caminhada? A gente olha o caminho inteiro, tá vendo? A gente olha até o final. O Senhor dirige os passos. 1 passo, 2 passos, outro passo. 1 passo de cada vez. Então, quando o Senhor falou, vá até lá, eu falei, tô indo. E agora, Deus, agora você vai fazer tal coisa. Eu falei assim,
estou fazendo, e agora? Agora é isso. O Senhor dá por passos. Então, quando você for orar, pergunta ao Senhor, qual é o passo que você precisa dar agora? Que você precisa fazer agora? Porque depois ele vai dar um, e ele não dá o mapa completo. Então, pergunte ao Senhor os seus passos, e ele vai te guiar um de cada vez, um passo de cada vez. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Então, todas as vezes nós estamos de alguma forma acima de outras pessoas. Não sei onde você está, qual é o seu trabalho, qual é a sua família, mas de alguma forma você é a autoridade sobre o que estão abaixo de você. Então as autoridades, elas precisam pronunciar uma sentença de alguma forma, elas são autoridade perante algumas pessoas e nós precisamos ter justiça, ter uma balança honesta, sermos honestos, sermos justos, sermos bondosos, porque o Senhor que nos guia, isso pertence a Deus. Então, ter o coração aberto a Deus para que Ele possa nos ajudar a ser boas autoridades. Quem sabe no seu trabalho, quem sabe numa rede social, quem sabe uma autoridade na sua família, quem sabe numa autoridade aonde o Senhor te colocou, espiritual, emocional, com pessoas que estão com você, quem sabe você seja uma autoridade sobre as suas amizades, que nós possamos ser honestos e justos, porque a sentença vem de Deus. Então, se vem de Deus, eu preciso ser canal para Ele. Porque se eu estiver obstruída, cheia de mim, cheia de ego, cheia de orgulho, não perdoando, não observando talvez as faces do orgulho que há dentro de mim, que é tudo aquilo que provém do diabo. O que provém de Deus é a verdade, o que provém do diabo é a mentira, é o orgulho, é o ocultar as coisas, é tentar fingir que é outra pessoa e isso e se acabando aos poucos, sabe? Os reis detestam a prática da maldade. Quem está acima é sempre colocado por Deus. Mas os verdadeiros, eles detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Então você vê nações, locais, governos, trabalhos, que nunca os chefes permanecem, que nunca as autoridades permanecem, que sempre há muitas trocas acima de nós. Isso quer dizer que não tem justiça, porque é a justiça que estabelece o trono. Então, cabe a nós, quanto mais o Senhor nos colocar acima, mais justos nós temos que ser. Porque o que estabelece o nosso trono, o nosso posto, o selo da fase em que a gente está, é a justiça, é a integridade, é a verdade, não negociar os nossos valores. Os lábios justos são o contentamento do rei. Falar palavras justas, sábias, escolhidas. E ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Lembra que os reis, eles eram como se fossem os advogados naquela época, não tinham bem o local onde as pessoas eram, bem depois, né, que começaram a ter. Mas eles olhavam e falavam assim, não, você está errado, pode mandar matar, pode mandar cortar a cabeça, guilhotinar, apedrejar. Então, o rei tinha esse poder sobre a vida e sobre a morte. Mas o homem sábio consegue acalmar até o homem mais irado. Olha só o que a sabedoria faz, né? O semblante alegre do rei significa vida. E a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Melhor ter sabedoria do que só ter dinheiro. Melhor ter sabedoria do que só ter coisas. Melhor ter sabedoria do que só ter status. Porque a sabedoria, ela nos faz permanecer. Ela nos faz acalmar até o pior caos. Ela nos faz estar acima das nossas emoções. Ver as coisas com outros olhos. Saber decidir na nossa vida. Quem é que não quer saber decidir melhor? Saber não se colocar em buracos. Sair desses buracos. Quebrar os ciclos, talvez da nossa família. Talvez geracionais. Mas excelente é adquirir o entendimento do que é a prata. O caminho dos retos é desfiar-se do mal. E o nosso coração sabe o que é mal, sabe? Tem coisa que parece ser boa aos próprios olhos, mas lá no fundo a gente sabe que não é ideal fazer. Tem uma coisa assim que eu penso comigo. Se precisa esconder, já é errado. Se de alguma forma
aquilo não me traz a transparência, a verdade, a bondade, a justiça, a construção um dia após o outro, se é uma coisa meio que eu tenho que pular fases, também já não é certo, né? O caminho dos retos é desviar-se do mal, das más companhias, das más ações, das más palavras. E quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida. Quem tem cautela, quem guarda o seu caminho, quem não anda com esse tipo de pessoa, nesses locais, quem busca ser uma pessoa melhor, quem olha para dentro de si, sua própria sujeira, porque a luz, ela mostra a sujeira. A luz, ela mostra para nós os nossos defeitos. O Senhor mostra para nós o Espírito Santo que nos convence do arrependimento, da mudança de rota, do constrangimento sobre aquilo que a gente fez errado. O Espírito Santo que nos traz aquele constrangimento de você precisa perdoar essa pessoa, hein? Tá te incomodando, tá percebendo? Ou então você precisa pedir perdão para essa pessoa. Olha só, todos erramos, né? Só quero a ti. Quem guarda o seu caminho preserva a sua própria vida. 18. Antes da ruína vem a soberba. Então, quando você está sendo soberbo, vai vir o quê? Ruína. Quando você está se achando superior aos outros, quando você está brigando por motivos superficiais, quando você está querendo ser certa e certo o tempo inteiro, quando você está se isolando, querendo dar conta de tudo, quando você está agindo com orgulho, a ruína ela vem. Então, quando vem a ruína, você pode perceber que de alguma forma você teve ações de soberba, ações de superioridade, ações de orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda. Então, quem está com o espírito orgulhoso, ações orgulhosas, coração cheio de orgulho, precede a queda vai vir. Então, primeiro você começa a estar com o coração cheio de orgulho, depois você cai, depois vem a ruína, depois a vida vai se arruinando, porque o orgulho é como uma praga que é lançada sobre as nossas plantações, e a plantação é o nosso coração, a plantação é a nossa alma, o coração, os pensamentos, sentimentos, a forma que a gente percebe o mundo fica diferente quando a gente está com o coração contaminado de orgulho. E o contrário de orgulho é a humildade. E cabe a nós ir observando, quebrando aos poucos, porque são camadas, tipo cebolas. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes. Olha só, não basta só ser humilde de espírito, tem que andar com os humildes. Não basta ser humilde de espírito com os humildes, melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos, do que estar se alegrando com companhias erradas, porque eles acabam que nos corrompem, né? As más companhias corrompem os maus costumes, os bons costumes. Quem atenta para o ensino, acha o bem. Então, quem quer aprender, quem busca conhecimento, quem quer ser uma pessoa que não é aquela rigidez, aquela... eu não quero aprender, eu já sei de tudo. Isso também é orgulho, isso também é soberba. Quem se atenta a aprender, ao ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, que se antecipa, que se prepara. E a doçura no falar aumenta o saber. Palavras doces, palavras escolhidas, aumenta o saber, porque nós vamos testando boas palavras, acalmando, entendendo, conseguindo acessar o outro com palavras escolhidas. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, porque o bom senso nos traz sim ou não, esse coração, deixa eu ver o coração das pessoas, deixa eu ver as intenções das pessoas, deixa eu pesar aqui as situações. Bom senso é um bom sensor. Mas a tolice é a punição dos insensatos. Ele não faz o que precisa. Ele é impulsivo. Ele não para pensar. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Só usa palavras de vida. O coração do sábio é mestre da sua boca. Então, tem que estar sempre limpo. Porque se ele é mestre da nossa boca, das nossas emoções, nosso coração, nossos pensamentos, nós temos que estar o tempo inteiro com o coração limpo, porque nós escolhemos o que está dentro de nós para falar, não é mesmo? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. É verdade. Palavras
bons conselhos, palavras boas lançadas, elogios sinceros, conhecimento que nos faz libertar. Tipo, nossa, eu não sabia disso. Virou a minha chave. Já aconteceu isso com você? É tão bom, né? Há caminho que parece direito ao homem, mas no fim dele é caminho de morte. Então tem muitas coisas que para nós está parecendo que a gente está andando certo. Não, que está tudo bem, está me fazendo bem, então é bom. Mas isso aí não foi dito por Deus. Nem tudo que a gente acha que nos faz bem é bom, né? Não é mesmo? A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. Então, você tem fome, você vai buscar o que comer. Você tem fome, você vai trabalhar. Você tem fome e sede, é uma analogia à sua necessidade. Se você tem necessidade, você vai fazer e buscar aquilo que você procura com honestidade. Aquilo que você precisa com honestidade. O desprezível cava o mal nos seus lábios, há como fogo ardente. Palavras duras, cortantes, palavras ruins, palavras que são sementes ruins, espinhos. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Brigas e fofocas. Toma cuidado com esse tipo de semente, porque o perverso ele semeia discórdias. Ele também joga uma pulga aqui atrás. Cabe a nós perceber, isso vem de Deus? Pego para mim. Isso não vem de Deus? Não quero para mim. O violento alicia o seu companheiro e guia-o para o caminho que não é bom. Ou seja, ele é reativo, ele é guiado pelas emoções, ele é violento, tem vontade, vai lá e faz, ele faz coisas ruins. E ele incita o seu companheiro a fazer isso também. Ele influencia os outros ao mal. Então, que a gente possa tomar cuidado para não andar com pessoas que se iram facilmente, que fofocam dos outros, que lançam sementes ruins sobre o nosso coração também. Há pessoas que só querem vomitar os problemas dela no nosso ouvido. E isso cabe a nós mudarmos de assunto ou nos distanciar um pouco dessas companhias ou totalmente, porque nós não somos pinicos de ninguém. Aqui é uma energia vital. E o que você escuta também vai ser o que você fala, também vai ser o que entra no seu coração, o que você vai pensar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quem pisca, engana os olhos, imagina o mal, tem intenções ruins. Tô piscando, tô enganando, tenho intenções ruins. Quem morde os lábios, o executa. Morde os lábios, o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra. Vida longa, não é? Cabelos brancos. Que é encontrada no caminho da justiça. Quem tem uma vida longa? Quem vive certo. Porque quem vive nos caminhos errados, rapidamente morre. Uma morte espiritual, uma morte física, uma morte emocional, rapidamente se definha. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Caracas. Ou seja, é muito melhor ter paciência do que vencer uma grande guerra. A paciência, ela é, caraca, muito top. Realmente. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Ou seja, quem tem domínio próprio é melhor do que quem conquista uma cidade. Quem tem paciência, domínio próprio, quem constrói um tijolinho por tijolinho, quem não fala tudo o que pensa, quem não é reativo, quem sabe se controlar e quem sabe ser disciplinado, assim, consistente nas coisas que se coloca para fazer, esse é melhor do que ter uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Vamos ver como é que está o 33 no 16. Diz assim: a sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Então, muitas vezes, nós deixamos a sorte nos guiar. Não, deixa a vida me levar. Não, o que vier primeiro é de Deus. Só que Deus, Ele mostra o nosso caminho, Ele vai guiando os nossos passos, Ele traz clareza sobre nós. Mas a sua total disposição é do Senhor. Então, é o Senhor que tem a palavra final. Ele que nos ajuda, nos ajusta, nos ensina. Senhor, entramos na Tua presença, agradecemos mais uma vez por esse devocional, por falar em nosso coração, por nos ajudar, nos ajustar. Nós estamos aqui, Deus, querendo ser sábios como o Senhor, queremos ser
ter domínio próprio, termos um coração com paz, com alegria, preenchido de amor, Senhor, para que a gente possa fazer obras do Espírito e não da carne mais. Nós não queremos ser pessoas orgulhosas, pessoas amedrontadas, pessoas cheias de sujeira dentro do nosso coração, da nossa alma. Nos ajude a sermos humildes, alegres, com paz. Nos dê sabedoria, Deus, para que a gente possa ser maduros, para que a gente possa ter boas escolhas no nosso dia a dia, perceber com sensibilidade os teus caminhos em nossa vida, os teus passos que o Senhor nos guia, que a gente possa se constranger todos os dias com as tuas obras em nossa vida e perceber, Senhor, aquilo que antes era imperceptível pela nossa mente acelerada. Nós alcançamos a tua misericórdia, assim como outras pessoas também alcançam a nossa misericórdia. Nós nos abrimos para que o Senhor possa morar dentro de nós, e que seja uma casa limpa, uma casa justa, uma casa honesta, uma casa que segue os seus mandamentos com temor ao Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti para guiar os nossos passos e os nossos caminhos. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo que a gente ache que algum caminho é bom, nós sabemos que o Senhor tem algo muito melhor para nós. Nós colocamos a nossa vida, o nosso dia e a nossa semana nas Tuas mãos. Nos ajude a discernir, a decidir, a caminhar onde o Senhor quer que nós caminhemos. Que a nossa boca saia palavras de vida e que a gente possa perceber, antes que saia pela nossa boca, saber escolher boas palavras, saber observar o que o Senhor anda nos falando, anda nos guiando, anda nos ajustando, tirar lições das situações que nos acontecem, sempre dar glória a Ti. Obrigada, Deus, por mais esse dia, que seja feita a Tua vontade. Nos constrange com esse Teu amor, que a gente possa perceber e estar sensível ao Teu amor em todos os lugares, para que a gente possa descansar em Ti, Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Beijo a Ti também.